dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E vocês lembram que no começo dessa semana eu falei que vocês tinham me pedido um filme que não tinha nada a ver com o Natal, mas eu achei que tinha, eu fiz mesmo assim, que é O Amor à Segunda Vista? Então, vocês me mostraram nos comentários que, na verdade, eu confundi Amor à Segunda Vista com Uma Segunda Chance para Amar. Vocês me indicaram Uma Segunda Chance para Amar. E só por causa disso eu resolvi assistir esse filme. E eu preciso dizer pra vocês que eu não odiei. Na verdade, eu até gostei. O que é estranho. Eu sou a pessoa que não gosta de Natal e eu até que gostei desse filme. O que vocês estão fazendo comigo, gente? Sim, hoje nós vamos falar sobre o filme Uma Segunda Chance para Amar, única e exclusivamente porque eu confundi com Amor à Segunda Vista. Esse é o único motivo. E esse é um filme de 2019, com uma história bem interessante, que tem um final surpreendente. Se você tem curiosidade de assistir esse filme sem nenhum tipo de spoiler, eu já estou te avisando que eu vou dar spoiler do filme inteiro, inclusive do final super surpreendente dele. Ele é super surpreendente se você nunca ouviu nada do George Michael, porque esse filme é baseado na música Last Christmas do George Michael. Inclusive, isso foi um dos motivos que eu confundi, porque Last Christmas é uma das duas únicas músicas de Natal que eu gosto. Eu gosto de Last Christmas e eu gosto de All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey. Toda vez que canta, eu canto junto. Boto pra tocar? Não, mas canto junto. O filme começa com um coral numa igreja cantando uma música do George Michael, o que é estranho, ou não. Eu nunca vi um coral católico cantar. Corais católicos cantam músicas seculares? Mas se bem que esse filme, o George Michael é quase Deus. Na verdade, ele é Deus desse universo, porque só toca George Michael em todos os lugares. E ele é citado milhares de vezes, o tempo todo, quase como um deles. Ele é o criador desse universo. Então tá, na verdade não é uma igreja católica, é uma igreja católica do George Michael, porque esse filme, ele é Deus. Mas é um coral cantando essa música, tem a solista é a nossa protagonista, a Kate. Ela é super talentosa e a família inteira vê ela cantando com orgulho e alegria. Esse começo de filme acontece em 1999. Corta para 2017. E ela está em um bar cantando a mesma música, bêbada. Muitas e muitas vezes a mesma música e o pessoal do bar tá ficando irritado. Ela não tem pra onde ir, porque ela morava com um colega de quarto e ela foi expulsa. E um desconhecido fala pra ela, quer ir lá pra casa? Ela fala, mas é lógico que eu quero. E ela vai, dorme com o desconhecido. O desconhecido parece ser uma ótima pessoa, super simpático, carismático, educado, entendedor. Encontrou uma mulher que não tinha casa e botou ela pra dentro. Ele deu pouso e pica pra ela. Ela tá toda feliz, achando que achou um cara legal. Vai tomar banho, quem chega? A esposa dele. A esposa dele chega e expulsa ela de casa com a maquiagem escorrida, assim, bem sofrido pra parte dela. Enquanto ela sai dessa casa, tá tocando Last Christmas, porque é uma coisa que vai tocar Last Christmas. E esse filme, ele é uma adaptação paradoxal da música Last Christmas, porque ela é incrivelmente literal, literalmente o que tá na música acontece, mas ao mesmo tempo, ela toma uma quantidade absurda de liberdades criativas. Ela segue muito à risca e ao mesmo tempo nem um pouco. E eu acho que se for para definir um tema desse filme, o tema é paradoxo. Esse filme ele é incrivelmente paradoxal. Várias coisas opostas acontecem ao mesmo tempo o tempo todo. Sobretudo essa ideia. Essa ideia de você pegar a música do George Michael é uma ideia incrivelmente criativa e ao mesmo tempo muito idiota. É as duas coisas. Você pensa, nossa, que massa você... Interessante você fazer isso. Mas se a gente pensar literalmente... não faz sentido, não faz nem um pouco sentido, porque, entende? Vai ser assim o filme todo. Muito top, muito estranho, ao mesmo tempo. A Kate, ela trabalha numa loja de produtos natalinos, vestida de elfa, e a loja, você entra, parece que ela foi gerada por inteligência artificial, de tão poluída que é e tão colorida. Ela trabalha com a Santa, de Santa Claus. Ela ama Natal acima de tudo e a loja tem todo tipo de decoração, sobretudo uma grande quantidade de decorações de gosto duvidoso que eu adorei. Decoração de gosto duvidoso me faz feliz. Segundo a Kate, ela é chinesa e ela tem os contatos certos para trazer as mais aleatórias decorações do mundo fabricada pelos chineses. Ela chega na loja já de malinha e a Santa já sabe que ela foi expulsa. E a gente descobre que ela foi expulsa, por quê? Porque ela queimou o peixinho decorativo do colega de quarto dela. E provavelmente essa não foi a única coisa que ela fez, porque ela tem esse padrão de apenas não se importar com mais ninguém além dela. Ela não se importa com ninguém, ela causa mal para as outras pessoas e na cabeça dela ela é a vítima. Ela começa a atender os visitantes e a irmã dela chega, Marta, brava, porque ela também não atende a ligação de telefone da família dela. E a mãe dela tá super preocupada e toda vez que
a Kate não atende e a Marta tem que ouvir muitas vezes a mãe dela falando. E daí a Kate fala, sai daqui, eu preciso de um tempo sozinha, eu preciso de um tempo pra pensar, eu não quero atender ninguém. E as duas meio que saem brigadas, assim, a relação delas não é boa. Na verdade, a relação familiar toda dela não é boa. E eles já citam no começo do filme a ideia de ela estar muito doente, ou de ela esteve muito doente, mas eles vão se aprofundar mais isso no decorrer do filme. Ela está faceira, sendo uma funcionária medíocre, fugindo como ela pode do trabalho, ligando para os amigos para ver quem pode dar pouso para ela. E ela vê um homem bonito, belo, olhando para o alto. Ela vai lá ver porque ela gosta de meninos. Vários deles, todos que apareceram. E ele tá olhando para um gavião que apareceu, e o gavião acaba fazendo cocô no rosto dela. Ela sai brava, ela conversa com esse rapaz, mas sai brava porque ela tá literalmente toda cagada. O homem desaparece e volta depois pra chamar ela pra caminhar, dar uma voltinha. Ela não aceita porque ela não conhece ele e acha tudo muito estranho. E ele fala, massa, sorrindo, feliz, faceiro, sempre muito educado. E naquele mesmo dia, à noite, ela tem uma audição. Por quê? Porque ela quer continuar o sonho dela de ser cantora. E por isso ela faz várias audições variadas, sobretudo nesse período de Natal, que tem bastante musical acontecendo. A audição começa às 6. Ela lembrou disso às 6h20. E ela sai correndo e deixa a porta da loja aberta. Quando ela chega na audição, todo mundo já foi embora. Ela convence eles a ela cantar, só que tem que ser a capela, porque o sonoplasta já foi embora. E ela canta muito mal, e eles falam que ela cantou muito mal, e ela sabe que ela cantou muito mal. E ela vai embora desiludida. Quem aparece no meio da rua? O bendito do bonitão que se chama Tom, pra continuar conversando com ela. Ele pergunta por que ela ainda tá vestida de elfa. E ela fala que só tá porque não conseguiu se trocar. E daí ela vai num cantinho e fala, me cobre. E daí ele abre o sobretudo e cobre ela pra ela trocar de roupa. Ela aceita caminhar, já que ela não tem nem eira nem beira. E eles vão pra vários cantinhos bonitinhos, assim, de Londres. Até um jardim super bem decorado, natalino. Onde ele sabe da vida de todas as pessoas que estão no parque junto com ele. Tipo, é meio que um parque onde pessoas específicas têm o hábito de ir sempre. Ela já tá tipo, nossa, que moço bonito e educado e feliz e simpático. Uau, e do bem. Ele deixa ela no ônibus e fala que quer se encontrar com ela de novo. E ela pergunta qual que é o telefone dele. Ele fala que não tem o telefone dele tá preso no armário. E ela fala, como assim? E daí ele fala, não, é que a gente tá muito conectado hoje em dia. É bom se desligar um pouco da internet, da loucura do celular. Ela fala, massa, tá bom. Então a gente se vê aleatoriamente na rua. E ele fala, obviamente, a gente vai fazer isso. Ela consegue ficar na casa de uma outra amiga que tá super grávida. O marido dela já não gosta da Kate, porque da última vez que ela veio posar, ela destruiu um barquinho em miniatura que ele tava fazendo há muito tempo. Ela botou fogo no barquinho. Ela chega, essa amiga é super legal, super educada, super simpática com ela, dá o quarto do bebê pra ela posar. Ela vai pra sala pra conversar com a amiga, só que enquanto a amiga tá falando, ela dorme, porque ela ignora as pessoas. E ela não escuta o que ninguém fala. Ela só acorda pra ir festar e fala que não vai voltar tarde, mas na verdade ela volta de madrugada com um desconhecido pra posar no quarto do quase filho deles, do pré-filho deles. O filho não nascido deles. Imagina quem disse, né? E ainda destrói o outro artesanato do marido dela de papel que ele tava fazendo há um tempo também. Obviamente, ela não pode ficar lá. Por quê? Porque ela não é uma boa pessoa, pra ninguém no geral. Ela chega na loja e a loja foi toda vandalizada. Por quê? Porque ela deixou a porta aberta. A polícia tá lá, ela se faz de tonta. Quando a polícia vai embora, a Santa fala pra ela que ela não acredita que ela deixou a porta aberta. E que ela teve que quebrar o próprio vidro da própria loja pra poder ganhar o dinheiro do seguro. E ela fala, as suas ações impactam outras pessoas. Você me transformou numa criminosa. E assim, tem câmera na rua, tem câmera na loja da frente. Eles iam ver o padrão de várias coisas da seguradora. A seguradora não tá aí pra dar dinheiro pra ninguém. Ela ia ser indiciada por golpe no seguro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tem condições de ela quebrar a própria janela e achar que é só isso, porque não é só isso. Ela tá ferrada, bem ferrada. A seguradora, ela é bem dedicada em destruir tua vida. Só que por motivos que a razão desconhece, a Santa fala, olha, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas eu vou te dar mais uma chance. Próxima vez que você fizer uma cagada, você tá demitida. Próxima vez. Aí não foi o bastante. Ela sai, o Tom brota da terra de novo, aparece pra perguntar o que aconteceu. Ela fala que a chefe dela odeia ela e a amiga dela expulsou ela de casa. E não explica por quê pra ele. E ela fala assim, agora eu sou uma moradora de rua. E ele, discretamente, sutilmente, quer dar um chacoalho nela e fala, venha então caminhar comigo. E ele leva ela pra um abrigo, pessoa em situação de rua. E fala, aqui tá tua casa, você é moradora de rua. Pra ela entender que ela não é moradora de rua. Pra ela apreciar a vida. Essa não é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que eu
tenho pessoalmente um pouco de ranço. É quando, em qualquer contexto solidário, as outras pessoas que tiveram uma vida mais complicada são usadas para que você se sinta menos pior. Eu odeio isso. Eu odeio quando alguém ajuda outra pessoa e fala: nossa, a gente tem que valorizar a nossa vida, porque olha, a gente podia estar muito pior. Seja feliz. Porque o outro está pior. Esse negócio de usar outras pessoas que estão passando por problemas para te fazer sentir melhor, para fazer você valorizar a vida, eu odeio isso, porque as outras pessoas não são mecanismos de agradecimento ou desculpas para fazer o bem, sabe? Eu não gosto disso. Não gosto disso. Tipo, olha, você acha que você é moradora de rua? Olha aqueles realmente são moradores de rua. Você já pensou em apreciar mais as coisas que você tem? Ela olha pra cara dele e fala: nossa, obrigada, massa. Então eu não estou em situação de rua. Eu optei por não ir morar com os meus pais porque eu não suporto a minha mãe. E daí fala: ótimo, que bom que você entendeu. E ele pega a bicicleta dele, porque ele é entregador, bicicleta à noite, e ele vai se voluntariar no abrigo, porque é uma coisa que ele sempre faz. Curiosidade interessante, George Michael também ia muito em abrigo ajudar as pessoas, ele ia disfarçado. Legal, né? Ela se obriga a ligar pro pai dela, que é taxista, e no caminho até a casa dela, ela vai reclamando da mãe dela, como a mãe dela é péssima em tudo, que parece que a mãe dela perdeu a noção da realidade depois que ela ficou doente e se curou. E o pai dela, que também tá ótimo, deixa ela na casa dele e vai embora, porque ele não quer voltar pra casa com a mãe dela acordada, porque ele não quer ouvir a mãe dela falando. Perfeito. A mãe dela não atende até que ela fala que é a KGB, porque eles são imigrantes que fugiram da guerra, e a mãe dela tem um passado, que a gente não sabe qual é, e ela tem muito medo de ser deportada, ela tem muito medo dessas coisas. Uma coisa interessante é que a mãe dela é vivida pela Emma Thompson. Emma Thompson é ótima, eu gosto muito dela, e foi ela que roteirizou esse filme. A ideia foi dela e do marido dela. É o primeiro filme que os dois roteirizam. Ela roteirizou e produziu. Legal, né? Tipo, tudo foi dela, e ela decidiu ser a mãe. Doida. Muito bom. A mãe dela é uma pessoa pessimista que não consegue achar o lado bom em nada. Então isso deixa as filhas dela meio incomodadas de conversar com ela, porque nada tá bom nunca e nada tá bom pra vida dela, nem pra vida dos outros. Ela canta uma música triste da Terra Mãe antes da Kate dormir, que é bem engraçado. No outro dia, ela é obrigada a ir no médico, porque a mãe dela obriga. Chegando lá, a médica escuta a mentira velada que a Kate tá super bem, comendo bem, fazendo exercício, e o exagero da mãe que piora tudo em 3 vezes. E a médica fala: pelo amor de Deus, gente, vocês precisam se decidir. Ela tá fazendo ou não tá fazendo. A mãe aproveita pra pedir um remédio pra dormir, e a médica fala: a gente já te deu remédio pra tudo que é possível, pra pânico, pra ansiedade, pra depressão. Você já tomou todos os remédios possíveis pra dormir. Eu acho que você deveria, talvez, tentar fazer amizade, viver a vida, além dos remédios e tal. E dela fica brava, fica ofendida, e as duas vão embora. Tom surge na hora certa para ouvir ela falar e reclamar, e escuta ela falando que ela vai ter uma audição num musical no gelo, só que ela não sabe patinar. Então ele, que é a definição do dicionário do Manic Pixie Dream Girl, Manic Pixie Dream Boy. O que é isso? Você não sabe? É um perfil específico de personagens, um estereótipo de alguém que aparece na vida do protagonista para mudar completamente a vida dele. Começou com aqueles homens românticos entediados que não conseguem se arriscar e encontram uma menina espontânea e ligeiramente louquinha que faz ele valorizar a vida de verdade, e depois ela desaparece, porque o trabalho dela é basicamente esse: fazer a vida dele pra frente, e ela não tem nenhum traço de personalidade extra, ela apenas tá lá pra isso. O Tom é exatamente isso, menino. Meu pai amado, ele aparece na hora certa, ele ajuda nas coisas certas, ele fala as coisas certas, ele tá lá só pra educar ela a entender os valores da vida. Ele escuta ela falando da mãe, falando que os pais dela não se divorciam só por razões financeiras, que a mãe dela tem uma depressão profunda, que parece que até ela gosta da depressão, de tanto que não sai dela. E daí o Tom leva ela pra patinar no gelo. Eles invadem um ringue de patinação pra ela pelo menos saber mais ou menos como é que patina pra audição. É super bonitinho, é super romântico. Ela acha que os dois vão namorar e se casar, ou pelo menos se pegar, mas não. Ela tá sentada do lado dele com cara de por favor me beija. Ele fala: então eu tô indo, tá bom? Fica bem. E ela não explica o quê. E ele fala: tchau. E ela fica confusa, porque como assim esse homem não quer ela? Mas ele age como se ele quiser. E na despedida, ela fala: ai, que droga, vou ter que trabalhar amanhã, a Santa me odeia. E aí ele fala: por que você não faz algo que faça ela gostar de você? Já que você fez cagada, agora faça uma coisa direito. E um pouco antes, um desconhecido apareceu na loja e ele se apaixonou imediatamente pela Santa. A Santa se apaixonou imediatamente por ele. Os dois amam Natal e os dois amam decorações de gosto duvidoso. Ela viu que a Santa gostou dele e um dia ele tá passando na rua e ela decide fazer isso. Decide ir lá conversar com o rapaz e fazer os dois se conhecerem e os dois conversarem. Isso deixa a Santa muito feliz, porque agora ela tem um homenzinho pra ela.
e deixa a Kate repensando a vida inteira dela. Tipo, que legal ajudar as pessoas, não é horrível ajudar as pessoas. Olha que legal que tá minha chefe. Naquela mesma noite, ela tem um date com o rapaz que apareceu na loja, o homem que apareceu na loja, e ela conta um negócio que eu acho muito divertido. Como ela é chinesa, ela tem um nome chinês, e ela muda o nome dela de acordo com os empreendimentos que ela faz. Eu achei isso muito bom. Então o nome dela não é Santa, é um nome chinês. E quando ela tinha uma panificadora, o nome dela era Muffin. Quando ela tinha uma loja de produtos de pet, o nome dela era Kitty. Porque daí parecia que ela, tipo, nasceu pra trabalhar naquilo, mas não, é boa, bom, achei uma boa ideia. E é uma coisa que pelo menos todas as pessoas que eu conversei que têm nomes complicados têm também. Toda pessoa com um nome difícil de explicar, ler, falar, ela tem um nome fake pra dar pra alguém quando ela não tá com paciência de repetir milhares de vezes o nome. O meu é Fernanda, porque Doraci, Neuraci, Juraci, o quê? Neura? É Neura mesmo? Mas Neura do quê? Neura de neurótica? Então, em momentos eu só falo Fernanda Souza. E daí a pessoa fala, tá Fernanda. A Eide, minha amiga, ela também tem um. Dela é Maria. Você que tem nomes complicados de falar, escrever ou dizer, você tem o seu nome fake pra quando você tá sem paciência? Conta pra mim nos comentários. É divertido saber que todos nós achamos uma solução mais fácil do que explicar. Não, é Wesley, com 2 L's e o Y, mas é U, sabe? Esse tipo de coisa. Kimberly, são 2 L's, um Y, K no começo. Então é isso. Tom desaparece por um tempo não identificado. Ele apenas some, ele para de aparecer na vida dela. Ela não tem como se conectar com ele, já que ele não tem telefone, ela fica triste. Vai ter um almoço de família, que é horrível, porque todo mundo briga, e a gente vê que a Martha, irmã dela, se sente muito mal, porque parece que ela é a filha que foi deixada pra trás. E realmente ela foi, segundo as palavras da mãe dela, porque a Kate ficou doente, e a Kate cantava que nem a mãe dela cantava na Terra-mãe. Então ela fala na cara da irmã que ela é a irmã menos inteligente, que ela é a irmã que é mais esforçada porque ela precisa disso. E a Kate, que é o talento, ela devia estar numa vida de sucesso, mas não tá, porque ela ainda é péssima, e a culpa é dela. Naquela discussão, as duas começam a brigar. É claro de ver o ressentimento, que tudo que a Kate faz é visto como sério, e tudo que ela faz é deixado pra trás. E a Kate, no meio da briga, conta pros pais que a irmã dela tem uma namorada, e que ela é LGTB. Ela fica muito brava e sai correndo, e ela se sente muito mal depois. Como ela fez algum tipo de estrago pra todo mundo do círculo social dela, ela não tem com quem conversar, e ela vai beber sozinha no bar. Ela bebe, fica triste, bebe, escuta várias músicas do George Michael, porque só toca isso nesse filme, bebe. E o Tom aparece de bicicleta do nada, sempre na hora necessária, e vou levar pra você conhecer minha casa. Ela fala, tá bom. Ela chega na casa, a casa tá arrumadíssima, super bonitinha. E ela fala que a casa tá tão arrumada que eu não quero estragar, e ela decide sentar no chão. E daí eles têm uma conversa muito interessante, porque ela explica que ela teve um problema no coração, ela ficou muito, muito, muito doente, mas ela conseguiu um transplante. Mas só que depois que ela conseguiu o transplante, parece que a vida dela não ficou a mesma. Ela fala as seguintes palavras, porque tem que ter por causa da música. Pegaram o meu coração, jogaram fora e colocaram alguma coisa que eu não conheço no lugar. Todo mundo fala que eu deveria estar agradecido pela vida, mas a única coisa que eu sinto é que eu estou meio morta. Parece que não sou mais eu. Então esse é o primeiro grande BO dela. E o mais interessante é que o que ela está falando é verdade na vida real. Eu fui pesquisar sobre isso e existem vários aspectos psicológicos da doação de órgãos, do transplante de órgãos, que eu nunca tinha pensado a respeito, porque nunca aconteceu comigo e nem ninguém próximo de mim. Mas existem várias questões filosóficas e psicológicas que uma pessoa transplantada tem, segundo a internet. E se você é uma pessoa transplantada ou conhece alguém e quiser acrescentar nisso, eu vou ficar muito feliz. Me conta nos comentários, porque é um assunto tão interessante, né? Mas uma das coisas que acontece é o sentimento de culpa, porque uma pessoa teve que morrer para que ela pudesse viver. Tem a sensação de que alguma coisa dentro do seu corpo não tá certa, e é uma questão mais psicológica do que biológica, então parece que você não é mais você mesmo, porque você não é mais 100% você. Tem alguma coisa dentro de você que foi implantada, e parece que agora tudo tá estranho. E também tem a questão do, por muitos anos eu estava para morrer, e agora eu estou vivo. E qual é a minha identidade agora? Porque a minha identidade antes era sobrevivência, eu tinha que fazer diálise, eu tinha que estar sempre cuidando, eu tinha que estar sempre no médico, mas agora eu não tenho mais isso. Quem eu sou de verdade? Fora a minha doença, quem eu sou? Então a pessoa tem toda uma crise de identidade em relação a isso, porque agora a vida dela é normal e comum, mas antes não era, e agora como ela faz com isso? E também tem a questão do o que faz eu? Será que eu sou eu porque eu tenho todos os órgãos? Ou eu deixo de ser eu? Tipo, você pode ter toda uma crise de identidade em relação à doação, e eu achei isso fascinante. Eu falei, gente do céu, quantos fatores que eu nunca nem pensei em coagir na minha vida, mas o que ela fala para o Tom são casos reais que acontecem em transplante
transplante de órgão. E ela fala primeiro isso, né, que ela não se sente ela mesma, parece que ela tá no limbo, ela não tá nem viva nem morta. E outro fator é que ela sempre foi criada como uma pessoa especial. Ela era talentosa como cantora, daí ela ficou doente, ela ficou sendo das atenções. E daí ela fez o transplante e toda a recuperação era sendo das atenções. Agora ela tá curada, ela tá bem e ninguém mais se importa com ela. E ela tem esse sentimento de injustiça, sabe? É um vitimismo, mas é uma coisa complicada também. De que agora ela é invisível para todo mundo, porque antes ela era o centro das atenções. E então ela tem um problema mais filosófico, e é quem eu sou, agora que eu não tenho um coração que é o meu, e uma questão de social, que é agora eu não sou o centro das atenções e isso não é justo. Eu acho interessante. Ele abraça ela de uma maneira confortante e fala que isso de ser especial é super valorizado. O que faz a gente ser a gente são as pequenas ações do dia a dia, as decisões que a gente toma o tempo todo, não se você nasceu especial ou é especial ou qualquer coisa parecida. E daí ele tá lá confortando ela e ela fala, vamos deitar? Com o objetivo de entrar numa briga horizontal com ele. Ele fala, não, você vai dormir sozinha. E daí ele põe ela pra deitar, ele cobre ela como um papai faria. E daí ela fala, mas eu achei que a gente ia se deitar juntos. Ele fala, não, você passou por muita coisa, isso daí é demais. Ela fala, e daí ele fala, olha, por que você não canta pra mim? Ela fala, eu só canto pra você se você me der um beijo. E daí ele fala, tá bom. E daí ela canta e ele dá um beijo nela. No outro dia ela acorda sozinha no apartamento e ela mudou completamente de vida. As cores estão mais brilhantes. O mundo é mais feliz. Ela olha pra tudo com muito mais empatia. Naquele mesmo dia ela decide fazer um flyer, um cartazinho, pegar um copo e cantar na frente do abrigo pra juntar dinheiro pra ajudar o abrigo. Você que é um homem vendo esse canal, você se acha bonitão? Você acha conquistador? Por acaso, seu abraço confortante fez uma mulher egoísta e traumatizada resolver se dedicar à filantropia? Por acaso, seu beijo já trouxe empatia para o coração de uma mulher egoísta? Não? Não? Então é. Quão gato você é? Ah, eu abracei uma mulher e ela desenvolveu amor ao próximo. Porque foi isso que ela fez. Ela mudou completamente de perspectiva. No primeiro dia, todo mundo acha estranho, todo mundo fica desconfortável e ela consegue 5 euros. No outro dia, ela consegue 27 euros. E as pessoas estão cada vez mais comovidas com essa ideia dela de cantar na frente do abrigo. Ela também parou com os comportamentos destrutivos, parou de beber até cair, parou de aceitar pouso de todos os homens que sorriem para ela. E ela tá muito faceira, porque agora ela decidiu fazer um musical de Natal com o pessoal do abrigo. E ela tá bem feliz, tá organizando, tem audição, é bem legal. E ela vai sentar sozinha, dessa vez com um suco verde, um sanduíche, porque ela realmente mudou de vida inteira, no jardinzinho do Tom. Tom aparece primeiro pra ela abraçar ele, encostar no ombro dele, eles darem um beijo super bonitinho. E ela falar que ela acha que tá num relacionamento, e ele falar que ela não pode contar com ele. Ela não pode contar com ele pra nada. Não pode. E daí ela fala, se você está falando de compromisso, agora que eu estou me sentindo melhor, eu não vou entregar meu coração para alguém jogar fora de novo. A frase é boa? Não, mas é importante pro contexto da música. E ela sai brava porque ele meio que deu um fora nela. Ela entra no ônibus super triste e vê um casal que é do mesmo lugar, Iugoslávia, da onde ela veio sofrendo xenofobia. E ela vai lá conversar com o casal na língua deles, falando que eles são muito bem-vindos sim. E que não é pra eles ficarem preocupados com esse tipo de gente que odeia. Daí ela vai na casa da irmã dela com a namorada, ela fala com a namorada, falando que ela se sente mal de nunca ter conhecido ela, que sabe que as duas são muito felizes juntas, e pedir desculpas sinceras para a irmã, que no começo não aceita muito. Ela fala, você sabe que só desculpas não vai adiantar, né? Ela fala, eu sei sim, mas já é um começo. E a irmã dela fala, realmente é um começo. No bar, ela volta pra casa e a mãe dela tá dormindo no sofá, porque a mãe dela tá muito apavorada, porque o governo atual desse universo George Michael, ele tem uma política muito anti-imigrante, e ela acha que vai ser expulsa do país dela. E ela decide pela primeira vez parar de olhar a mãe dela como uma causadora do mal, e decide entender por que ela é tão triste. E ela escuta a mãe dela de verdade, e ela fala, mãe, não fica preocupada, você não vai ser expulsa daqui. Essa casa é sua, ninguém vai te tirar daqui. E ela decide fazer um chá pra mãe e sair com a mãe pra viver, pra conversar, pra rir, criar um relacionamento com a mãe, e é muito divertido. E a mãe está aberta a isso, porque a mãe dela sente falta de um relacionamento, mas a mãe dela não sabe se comunicar. Ela não aprendeu os estágios da comunicação, então toda vez que ela fala, parece que ela apenas odeia todo mundo e todos, mas não, ela quer essa atenção, ela quer esse cuidado daquele relacionamento, mas ela não sabe como, por isso, em palavras ou ações. Por isso que a gente tem esse canal, ensinar você a comunicar seus sentimentos através de palavras e ações. E daí nessa feirinha as duas bebem, as duas comem, e ela ainda compra uma bebida para a irmã dela e deixa na porta da casa da irmã dela. Ela compra um peixinho dourado pro amigo que ela destruiu o peixe decorativo dele, todo caro, todo rico. Ela vai na casa da amiga grávida,
leva um barquinho pequenininho, assim, numa garrafa, pra pedir desculpa pra essa amiga e pro marido dela. E foi nesse momento que esse filme me ganhou de verdade, assim, tipo, eu falar, cara, que filme que bonitinho. Por quê? Porque essa é a minha pira. Eu gosto dessa coisa do amor ao próximo. Eu gosto dessa coisa de você ajudar as pessoas. É meio que meu objetivo de vida. E a maneira como o filme explica isso é de uma maneira muito fazível, é muito praticável. E isso me deixou muito feliz porque ela estava nos BO dela, ela estava sendo egoísta, maldosa com todo mundo, ela estava tratando todo mundo que nem lixo porque ela estava meio sem rumo na vida. Ela vai conversar com o Tom e naquele momento ela para de guardar ressentimentos e processa aquelas informações, que a gente já falou várias vezes sobre o importante conversar e lidar com os sentimentos que você tem, seja eles super válidos ou completamente egoístas, que são os dois que ela tem, que é a questão de ela não entender mais quem ela é por causa do transplante e a questão de ela querer a atenção de todo mundo e achar que o mundo deve alguma coisa para ela. Ela processou essas emoções com ele. Ele falou para ela que a vida é mais que isso. Porque, assim, as emoções, elas sendo altruístas ou egoístas, elas são feitas para acontecer e passar. Você se sente furioso, você vive a fúria, você processa a fúria e você segue com a sua vida. Você sente o ressentimento, você processa o ressentimento, verbaliza ele com alguém, se possível um profissional competente, e daí você segue em frente a partir disso. Quando você não processa esse seu sentimento, ele fica travado. E tudo que vem na sua vida fica parado nesse sentimento não processado. Então, coisas boas ou ruins podem acontecer e elas não vão fluir para frente. Elas vão ficar travadas nesse obstáculo sentimental que você criou. Ela estava nesse obstáculo sentimental. Que sim, a gente processa as coisas com palavras e depois as palavras viram ações. Ela verbalizou isso, ela foi ouvida, ela entendeu os BOs que ela estava vivendo. A partir disso, ela decide tomar uma ação prática, que é a fase 2 da evolução emocional. Primeiro você processa a informação, você entende seus BOs. A segunda parte é praticar isso. E como ela faz isso? Da maneira que ela pode sem se sobrecarregar. Ela não pode comprar o peixe decorativo todo especial do amigo, mas ela compra um peixinho dourado pequeno para pedir desculpas sinceras, é aquilo que ela pode fazer na hora. Ela não tenta entrar no Congresso e mudar completamente a legislação imigratória, mas se ela vê um casal sofrendo xenofobia, ela vai lá e consola eles, que é o que ela pode fazer na hora. Quando a irmã dela não perdoa ela imediatamente, ela não fala, tipo, minha parte eu fiz, agora é minha irmã que tem que se virar. Não, ela continua tentando fazer esse relacionamento acontecer porque ela sabe que é um processo. Tudo que ela faz é fazível, é possível de continuar fazendo a longo prazo e causa diferença no círculo social dela. Isso pra mim é feliz e alegre. Foi nessa hora que eu comecei a chorar. Eu queria dizer que eu chorei no filme de Natal, o que é um absurdo vindo de mim, mas eu realmente gosto disso. É uma planta baixa, porque é quase um manual de como você lidar com essas questões da sua vida, como você se sentir mais agradecido. Quando você ajuda as outras pessoas, você se sente mais agradecido. Neura, mas você não sabe o que eu passei na minha vida, você não sabe o tanto de coisa que eu passei. Não sei mesmo. E eu não quero nem dizer que eu tenho alguma ideia. Mas a Kate sofreu por vários fatores que ela não teve controle. Os traumas dos pais dela com uma imigração que foi feita emergencial por causa de uma guerra, o problema no coração. As coisas não são culpa dela que aconteceram, mas mesmo assim ela vive as consequências. Infelizmente, a única coisa que a gente pode fazer a respeito disso é seguir em frente. Por quê? Porque não tem outra opção. Você pode ficar remoendo a raiva, criando ressentimento, virando uma pessoa amarga e você não vai chegar absolutamente a lugar nenhum. Porque se tem uma coisa que o ódio e o ressentimento faz, é crescer. Ele se expande tão fortemente quanto o amor. Então você vai ter situações desgraçadas na sua vida, você vai fazer as pessoas ficarem desgraçadas em volta de você e você vai se sentir desgraçado. A não ser que você fale, isso que aconteceu comigo não é justo mesmo, mas eu sou um adulto, eu não tenho nada pra fazer a não ser seguir em frente e criar relacionamentos mais saudáveis. Que é isso que a Kate faz. Isso me faz muito feliz. E quando ela decide fazer isso, outras pessoas são infectadas com isso, tanto que ela começou cantando sozinha, daí virou musical de Natal, e daí ela cobrou pra entrada, no dia do musical tava todo mundo lá, então outras pessoas foram sendo contagiadas pelas pequenas ações que ela fez cada dia, e isso é tipo, sim, não é sobre ser a melhor pessoa do mundo, mas sim sobre fazer o melhor que você pode naquele momento. Fim da história. Amo isso. Faz muito feliz. Ela está se sentindo uma pessoa melhor e passa pelo apartamento do Tom. Quando ela chega lá, quem está lá? Um corretor de imóveis. E ela descobre que o Tom morreu. Pam, pam, pam.
O Tom não apenas morreu, mas o coração que ela recebeu um transplante era o coração dele. E ela fica toda desgraçada da cabeça, porque o telefone dele tá realmente no armário, sabe? E ela percebe daí depois que ela conversou muitas e muitas vezes sozinha. Ela, na verdade, entrou no ringue de patinação sozinha. Gente, esse é quase o clube da luta de Natal, né? Ela viveu vidas inteiras com alguém que não tava lá. Ou tava. Mas daí o flashback é estranho, porque parece que ele não tava. Mas ela via ele. Enfim. Ela fica desgraçada da cabeça, vai sentar no jardinzinho. Tom aparece pra falar a real, né? Que ele, na verdade, é o coração dela. E ela olha pra ele chorando, porque ela é uma ótima atriz, a Emily Clarke. E fala, mas como é que eu consigo sentir você? Afinal, ela deitou nos braços dele. Ele fala, é porque eu sou parte de você. Eu estou aqui, cuida bem do meu coração. Porque ele era para ser seu de uma maneira ou de outra. Então ele se apaixonou por ela enquanto órgão. E como eu falei, paradoxos desse filme. Acabei de falar 10 minutos sobre uma coisa super bonitinha. Agora vamos falar sobre a total e completa falta de sentido da ideia de colocar essa música na vida. Por quê? Porque a música é: Natal passado, eu te dei meu coração, mas a primeira coisa que você fez foi jogar ele fora. Esse ano, para evitar o choro, eu vou dar meu coração para uma pessoa melhor. Massa. Poético, dramático, romântico. Só que daí você pensa isso literalmente. Ele literalmente deu o coração dele para outra pessoa. Deu o coração para outra pessoa. Estranho. E eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Atenção. O que é o Tom? Ele é um fantasma? Ele é um anjo? Ele é a personificação do órgão que foi doado? Ele é um fantasma que assombra o doador do órgão? Ele pode se apaixonar? Já que ele falou para ela que ele ia ser o coração dela do jeito de outro. Então ele se apaixonou por ela enquanto no não vida? A bicicleta. Ela imaginou ele de bicicleta, ele se imaginou de bicicleta, ou ele realmente usou a bicicleta para vir de sei lá que purgatório que ele tá. Ou eu não sei onde ele tá, o que ele é. Quando ele não tá de bicicleta, a bicicleta se desmaterializa, ou ele guarda a bicicleta em algum lugar. Na verdade, ele pode deixar no chão, porque a bicicleta é invisível. Mas daí alguém tropeça se passar por ela? Ou só se a Kate tropeçar? Só se a Kate passar por ela, ela tropeça. Se ele sabia que ele estava morto, por que ele ofereceu... Se ele sabia que ele não estava vivo, eu não sei, eu realmente não sei o que ele é. Por que ele se ofereceu para dar cobertura para ela quando ela estava trocando de roupa? Ele sabia que ninguém via ele. Por que ele falou isso? Pode deixar que eu te dou cobertura? Não faz sentido. As pessoas que estavam naquele parque, naquele primeiro dia que ela foi, que ele sabia da vida de todo mundo, eram mortas também? Porque ele olha para ela e fala, agora você é um de nós. Elas eram pessoas mortas ou não? Quando ele desaparecia por dias, onde ele estava? Porque se ele é uma personificação do órgão, ele tinha que estar lá o tempo todo. Porque o que ele vai estar fazendo? Nada para ele fazer. Quando eles entraram no apartamento, como que ela entrou no apartamento se foi ele que desbloqueou a porta? Se foi ele que destrancou a porta? Ele entrou, ele destrancou a porta, ela entrou atrás dele. Como que ela iria destrancar essa porta se ele não tem presença física? Com que chave? Como que ele abriu? Como é que ela pousou lá? Como é que ela entrou lá? Quando eles se beijaram no parque, esse beijo aconteceu na cabeça dela e ela estava sentada no parque assim, desassociando, ou ela estava beijando o ar no parque? Pra ninguém. Essa história não faz sentido dele enquanto figura mística do Natal. Como eu falei, paradoxos. É um puta conceito de ajudar o próximo, ensina um monte de coisa. Os atores estão bons, mas daí você para pra pensar, tipo, o que é esse homem? Como assim? Mas enfim, né? A última parte do filme é o musical de Natal, que ela está usando essa roupinha aqui, que foi com certeza um dos motivos de eu decidir fazer esse filme, porque eu beijo, ela brinca. E a Emilia Clarke, ela é extremamente carismática. Você vê as entrevistas dela, ela é muito carismática, e a gente vê isso. Ela que dá a primeira apresentação. E eu preciso abrir um parênteses de segundo estágio de demência, que é a minha cabeça, porque, como vocês sabem, esse filme só existe porque eu confundi um nome. E tá vendo essa tiarinha aqui? Essa tiarinha aqui, se você ver, é exatamente igual ao do filme. Ela usa um plástico nacarado, que na verdade é o festão de Natal. Eu queria exatamente essa. Porque na minha cabeça, eu estava comprando coisas pro canal e eu vi esse tipo de material numa dessas lojinhas de importados que existem perto de casa. Eu atrasei a minha gravação em 4 horas, 5 horas, procurando a tal da loja que tinha esse negocinho aqui exatamente igual. Não achei. A única coisa que eu encontrei foi umas tiaras feias, com umas flores que tinham esse negócio. Então eu fiz o quê? Comprei várias tiaras, 2, pra tirar o negocinho, pra fazer esse negócio pra ser exatamente igual dela. Quando eu cheguei aqui em casa, cansada, suada, exausta, eu entrei no estúdio e eu percebi uma coisa importante. A memória de eu ter visto essa decoração na lojinha estava certa. Mas a parte que eu comprei a tal da tiarinha e usei de decoração pra minha Tefiti,
Eu esqueci. Então eu passei horas procurando exatamente a decoração que eu precisava e eu cheguei no estúdio e tava pendurado nela. E eu cheguei no estúdio e tava... Eu passei horas procurando essa caceta. E eu cheguei no estúdio e tava decorando a Tefit. Sério, vocês podem ver o vídeo anterior. Tá lá, tá aqui decorado em volta dela. E eu só percebi isso quando eu cheguei em casa e eu falei, eu não acredito que eu fiz todo esse ciclo, porque eu lembrei de 3/4 da memória e não a parte que eu já tinha comprado. Essa decoração extremamente específica de Natal. Neurodivergência. Tão útil pra vida. Ela tá com essa tiarinha, ela tá com essa roupinha. E ela dá um discurso falando sobre a gente ficar agradecidos por estarem vivos e entender que a maior alegria da vida é ajudar as outras pessoas, que é a minha pira. Eu acredito muito nisso. E ela canta pela 25ª vez. Tipo, toda a decoração de Natal só tocava George Michael, Last Christmas, em arranjos diferentes. Mas ela começa a cantar Last Christmas e a banda aparece, a banda do pessoal do abrigo, e é super bonitinha, é super legal, a cidade toda tá lá. A mãe dela ajudou com as comidas da ceia de Natal que estava tendo também. E o filme acaba com um almoço de família, onde os pais delas aceitaram super bem a namorada da Marta. E eles estão numa vibe agora, tipo, nós temos problemas e traumas, mas a gente está escolhendo se amar ao invés de arranjar encrenca no almoço. É bem legal a dinâmica deles. E uma coisa interessante que o filme é sobre ajudar o próximo e a música do George Michael, que na verdade era da banda Wham ainda antes. E uma coisa interessante sobre as coisas meta que aconteceram nesse filme em relação ao George Michael é que a música Last Christmas, que era da banda Wham antes de acabar, todos os lucros da música Last Christmas são todos dedicados a uma empresa filantrópica específica que eu esqueci. Então, desde quando a música foi lançada, ela está ajudando as pessoas. E aparece num filme sobre ajudar as pessoas, onde literalmente alguém dá o coração para outra. Completo, total paradoxo. E dito isso, um filme que eu gostei. Se por acaso, na minha vida, eu conhecesse um cara tão bonitão, simpático, gentil, respeitoso, que, na verdade, fosse a personificação do órgão que foi doado a mim, essa seria a minha história de vilão. Eu não consigo processar a informação de se apaixonar pela personificação do órgão que foi doado para mim. Como assim? Eu me apaixonei por um cara que tá morto, que na verdade é parte de mim? Isso é confuso. Eu conheci o homem perfeito. Ah, é? Da onde? De mim mesma. Ele morreu e doou o coração pra mim. E agora eu vou pra sempre saber que existe um homem perfeito. Isso não faz sentido. Isso é estranho, estranho pra cacete. Mas me diga, vocês gostam de Uma Segunda Chance para o Amor? Conta pra mim nos comentários. Vocês vão assistir esse filme por causa de mim? Conta nos comentários, eu gosto de saber sempre que vocês assistiram por causa de mim. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou desse vídeo. De curtir esse vídeo se você gosta de George Michael. Vai que funciona. Se você conhece alguém que gosta de filmes natalinos, me mostra pra ela, porque hoje eu tô tão legal, né? Tô otimista, hoje é um filme feliz, eu não falei tanto mal assim. Se você não é inscrito no meu canal e gostou e quer me compartilhar, se inscreva no meu canal, isso é tão legal. Dá uma olhada na minha descrição. Tem o link da minha lojinha com produtos legais personalizados. Tem um link pra você fazer pedidos de filmes para eu colocar aqui no canal. Tem o link para você entrar num grupo do Telegram, onde vários neuróticos estão lá socializando e conversando sobre filmes, séries e a vida. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento. Mãezinha de Deus. Tá aqui, ó. Eu acho que o meu voto dela de piscar mesmo. Não, não é a senhora. É eu aqui desse lado. Ah, tá. Então aqui que vai ligar a luz. A luzinha de Natal. Ah, essa aqui é aquela luz ali.